convidar aqui o George Guimarães. O George Guimarães é nutricionista, atuando desde 1997 exclusivamente com nutrição vegetariana. Em 2006, fundou a ONG Vedas, que atua na difusão do veganismo e dos direitos dos animais. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Obrigado pelo convite e a todos por estarem aqui. Certamente quem está aqui está dedicado à causa, não é mesmo? Eu vou esperar só o... Você me ajudou agora, hein? São duas... Hein? Me ajudou agora. O quê? Quase. Quase. Trava na pose, não. Peraí. Pequeno probleminha técnico. Deixa eu só entender melhor. Todos aqui são vereadores, alguns são assessores. Quem aqui é vereador? Todos. Muito bom. Quem veio de fora do estado? Ótimo. Você acha melhor ligar o meu notebook diretamente? Só tem um adaptador e o cartão não está aqui. Não, porque eu preciso passar. O cartão e também tem que ter. Pode trazer o seu notebook. Tem som? Não. Desse lado aqui, Você avisar, eu não estou. Agora vai. Era outro. Obrigado. Gente, agora sim, boa tarde já quase, né? Bom dia ainda. Então, meu nome é Jorge Guimarães, como o vereador anunciou. Eu sou nutricionista, trabalho especificamente com nutrição vegetariana e atuo com Vedas desde 2006, né? Uma ONG que atua que atua na difusão, né, dos direitos animais e do veganismo. Entendo que talvez a maioria de vocês aqui não seja vegano, mas também nem vai ser esse o foco da minha fala aqui, tá bem? Eu vou falar sobre... Primeiro eu vou fazer aqui só em 8 slides uma breve recapitulação do movimento pelos direitos animais aqui no Brasil e depois vamos falar um pouquinho sobre os avanços no pensamento e na legislação que a gente obteve nas últimas décadas. Eu escolhi falar sobre isso porque eu entendo, pelo menos no meu contato, né, com parlamentares da causa animal, que muitos chegaram há pouco tempo, né? Muitos também certamente têm aí, talvez algumas décadas de história, mas a maioria, né, às vezes 4 anos, 5 anos, 10 anos. Então achei que poderia ser interessante para vocês ter uma recapitulação de onde que nós saímos. Eu sou vegano desde os 20 anos de idade, então já estou acompanhando esse movimento faz um tempo. Sou vegetariano desde os 4 e venho sempre olhando atentamente, né, apesar de não ser minha especialidade o campo jurídico e legislativo, mas nas campanhas, em toda a lida, né, teleinformação com o público, a gente sempre está entrando em contato com a filosofia, né, e com o direito. Então quero compartilhar um pouquinho disso
com vocês, depois de falar um pouquinho da diferença de bem-estar animal e abolicionismo animal, que são duas vertentes dentro do movimento. Pode passar, por gentileza. Bom, aqui, quando eu descobri isso, também essa informação, uns anos atrás, também me surpreendi que o primeiro congresso vegetariano que houve no Brasil foi em 1908, né? E depois essa foto aqui é de um congresso no Rio de Janeiro em 1921. Pode passar, por favor. Nos anos 40, especificamente em 1944, foi fundada a Sociedade Vegana do Reino Unido, né? Até o finalzinho do século XIX, né? 1880 e alguma coisa, a gente ainda nem sequer tinha o termo vegetariano. Os vegetarianos de então eram chamados de pitagorianos, que eram aqueles que seguiam a dieta de Pitágoras, que era, portanto, vegetariano, né? Então, cerca de 60 anos depois da criação do termo vegetariano, criou-se a Sociedade Vegana do Reino Unido. Nos anos 60, já teve uma difusão maior, né, do veganismo, foi só que a gente começou a ver publicações sobre o tema. E nos anos 70, a gente já tinha algo mais consolidado, inclusive no que hoje a gente entende como proteção animal. Não é dizer que a ideia, né, de proteção animal já não existisse, mas enquanto um movimento e organizações é bastante recente na nossa história, né? Faz meio século apenas. O termo especismo foi cunhado nos anos 70 na Inglaterra. Vamos falar já sobre o que significa esse termo quando a gente falar de conceitos. E em 75 foi publicado o primeiro livro que trata, né, da questão de direitos animais de maneira mais abrangente, do filósofo australiano, né, o Peter Singer. Esse livro só foi traduzido para o português em 2004, se não me engano. Já vai ter um slide com a data. Pode passar, por favor. Nos anos 80, a gente começou a ver no exterior já um movimento organizado, né, contra a vivissecção. O tema já vinha sendo debatido há muito tempo, né, de cerca de 2 séculos antes, né? O próprio Victor Hugo já era um filósofo que tratava da questão, combatia, né, a vivissecção, mas enquanto movimento organizado, tá, foi nos anos 80, especialmente quando esse macaquinho aqui, a Britches, foi libertada, né, pelo grupo LF e teve essa libertação, né, divulgada pelo grupo PETA, que é um grupo americano. E as imagens, né, que vieram, foi na verdade a primeira vez que se viu, né, o interior de um laboratório de vivissecção onde são realizados experimentos com animais. E a partir daí o tema da vivissecção ganhou o grande público, através da imprensa, né, da divulgação disso. As campanhas contra o uso de peles, né, seja pele de foca, pele de raposa, peles de madeira em geral, já tinham um embrião lá nos anos 70, né, nas campanhas contra o abate de focas no Canadá, que são aquelas focas com a pelagem branquinha, né, em ambiente de neve. Mas, de fato, as campanhas, né, contra a pele, já envolvendo celebridades, começaram nos anos 80, lá para meados dos anos 80. E a gente tem, nos Estados Unidos, as primeiras conferências de direitos animais também no início dos anos 80. Pode passar, por favor. Acho que passou 2. Isso. Então, ainda no exterior, já nos anos 90, a gente tem uma força maior, né, nas campanhas contra a vivissecção. A gente tem as campanhas, né, divulgando a alimentação vegetariana ou vegana, também ganhando força nos anos 90. E o ecofeminismo, né, que é esse que junta meio ambiente com direitos animais e com feminismo, também teve sua primeira, né, grande expoente lá nos anos 70, que é a Carol Adams, mas o primeiro livro dela, né, foi publicado nos anos 90, então aqui a gente já começa a ver
a transversalidade, né? Quer dizer, temas transversos aos direitos animais, né? Então, seja o meio ambiente, seja o feminismo, direitos humanos, direitos animais, atualmente estão bem entranhados, né? Cruzados com a luta também pelos direitos animais. E aqui foi um dos marcos, né? Onde um livro, né, sobre feminismo, ou o ecofeminismo, foi publicado fazendo uma relação clara, né? O nome desse livro é Política Sexual da Carne, né? Fazendo total relação entre a exploração de mulheres e o consumo de produtos animais. Já no Brasil, nos anos 90, veio a primeira safra, entre aspas, né? Esqueci de colocar as aspas aqui, mas a primeira safra de veganos. Eu me tornei vegano em 94, né? Na época eu conhecia cerca de uma dúzia, né, de veganos aqui em São Paulo. É o que a gente chama notícia, né? A gente está falando de uma época de comecinho de internet. E, na verdade, eu fui vegano durante um ano e não sabia, né? Depois que eu encontrei outros veganos, eu falei, então é isso que eu sou. Eu descobri o termo depois. Hoje em dia não tem como, né? Coloca no Google, você já entende melhor, mas naquela época eu fiquei um ano praticando uma dieta 100% vegetal sem nem saber que o termo existia. A gente começa a ver, né, ações esparsas do movimento pelos direitos animais, em relação ao vegetarianismo, ali no início dos anos 90. E eram grupos pequenos, né, grupos não institucionalizados, né, não, sem CNPJ, sem uma figuração jurídica, eram só pessoas que se reuniam para divulgar. Diferente da proteção animal, que já estava mais organizada, né, já tinha os seus primeiros congressos no Brasil, o primeiro deles, né, da ARGA Brasil, já em 1993. Pode passar. Os congressos, né, nacionais, tem um estadunidense e agora citando esse brasileiro, eles são marcos, né, que mostram que já tem um movimento bastante organizado quando chega nesse ponto, né? Então, no Brasil, já em 93, a proteção animal tinha congressos. Já também foi nos anos 90, o finalzinho dos anos 80, né, que a gente começou a ver avanços legislativos no Brasil, né? Naturalmente, o artigo 285 da Constituição Federal, que versa, né, sobre meio ambiente, inclui ali os animais. Só 10 anos depois, a gente passou a ter uma legislação específica, né, para tratar da questão animal, novamente, né, dentro de um artigo de leis ambientais, né, a Lei de Crimes Ambientais, que é 9.605 de 98, então 10 anos após a Constituição Federal, que no seu artigo 32, né, fala sobre direitos animais, ou, enfim, coloca em punições, né, para quem violar, cometer crimes contra animais. E ainda até hoje é o principal instrumento, acho que apagou, legislativo, né, que a gente tem. Já em 2000, a instrução normativa, né, sobre abate humanitário também foi publicada, né, colocando ali regras para o abate de animais. Então veja aí só 12 anos depois da Constituição Federal. Próximo, por favor. Bom, no Brasil, nos anos 2000, a gente passou a ter aí sim, agora sim, ONGs, né, como o Instituto Nina Rosa, como o Instituto Abolicionista Animal, que foca no direito, né, o instituto que foi fundado, né, por promotores de justiça e advogados, em 2006, mesmo ano de fundação da minha ONG também, VEDAS, né, Vegetarianismo Ético, Defesa dos Direitos Animais e Sociedade. A gente passou a ter os primeiros congressos vegetarianos, e aqui já vou começar a fazer essa distinção entre vegetarianismo e direitos animais. Não necessariamente um está inserido no outro, né? O vegetarianismo está inserido nos direitos animais, mas nem sempre, né, os direitos animais está contemplado no vegetarianismo. Vamos falar mais sobre isso já. A gente daí passou a ter, né, também nos anos 2000, essa separação entre o que era direito animal e o que era bem-estar animal, que a gente vai discorrer um pouquinho mais no final da minha fala, mas só para já colocar um marco no tempo aqui, que foi nos anos 90 que a gente começou a ver esse, vamos dizer, despertar para essas distinções.
E no exterior a gente já passou a ter, né, grandes investigações sendo divulgadas, empresas, né, que exploram animais sendo punidas e na mesma toada também vieram leis repressivas ao movimento pelos direitos animais, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos também, né, nos anos 2000. Conforme foram vindo mais investigações e mais punições às empresas ou indivíduos que exploravam animais, a gente também passou a ter lá no exterior já a confecção e promulgação, né, de leis que visam, de alguma maneira, coibir, né, esse movimento que vinha, ou que continua, né, defendendo os animais. Pode passar, por favor. 2004, isso mesmo. Então, aqui o primeiro ano é o ano de publicação em língua inglesa, né, e depois em língua portuguesa, no Brasil especificamente. Então, veja o tempo que levou, né, para esse primeiro livro aqui, que foi um marco no movimento, para ser traduzido para o português, né? Foram quase 30 anos, né, 29 anos de espera, né, ou na verdade, não que todo mundo estivesse esperando, mas do editor ver que havia um público, né, suficiente para se interessar em consumir esse livro. Já o livro Jaulas Vazias, de Tom Regan, já foi traduzido muito mais rapidamente, né, e o livro do Gary Francione já levou uns 14 anos. Eu selecionei esses 3 livros porque eles trazem 3 vertentes diferentes. Tá? O livro do Peter Singer, ele traz uma visão que hoje, né, a gente entende como utilitarista. Então, ele é um filósofo, né, que mesmo até hoje, né, defende que, havendo uso para o animal, ele pode ser usado, desde que, né, é a teoria do mal necessário, né, desde que o seu sofrimento, a sua exploração seja reduzida ao máximo, mas ainda assim precisam ser usados. Já o Jaulas Vazias, né, o título é sugestivo, de libertar todos os animais das jaulas, e até, né, existe, vamos dizer, um embate entre esses dois filósofos e autores aqui, né, porque aqui se fala em libertação animal, mas na verdade o que na época era entendido, né, foi revolucionário na época, mas era ainda algo que não implicava em jaulas vazias, né, numa libertação de fato. Então o livro Jaulas Vazias vem para também cutucar essa ideia, né, de que para haver libertação não pode ter mais nenhum animal em jaulas. Então aí já é o que a gente passa a chamar, né, aqui é mais direito animal, Peter Singer, proteção animal, Peter Singer, depois direito animal com o Tom Regan, e aí o abolicionismo, né, com o Gary Francione. Por favor, próximo. Bom, aí já na década passada, né, a gente já teve uma consolidação do que do conceito, né, de direitos animais no Brasil. A gente passou a ter os primeiros eventos focados em direito animal, não só em vegetarianismo. Né? A minha ONG organiza bienalmente, desde 2008, o Encontro Nacional de Direitos Animais, que reúne ativistas, né, da causa animal. Começamos a ver grupos abolicionistas, então esses que vão além do bem-estar, né, mas querem uma libertação total dos animais, também, né, na década de 2010 já mais consolidados, apesar dos primeiros no Brasil, né, serem lá dos anos 2000. E o debate de abolicionismo versus bem-estarismo também ganha força. Deixa eu ver, acho que já é a próxima. Acho que já é para a próxima apresentação. Bom, aí eu quebrei aqui a década de 2010 em 2, né, porque em 2015 a gente daí passou a ver também um movimento de dominação no movimento no Brasil. Eu estou achando importante trazer isso para vocês, né, legisladores, essa diferença que a gente vai falar mais já de bem-estar e de abolicionismo, e porque é algo que vocês, talvez lidando com o lobby, lidando com grupos, lidando com uma discussão pública, vão se deparar, né, dessas diferenças daqueles que querem melhorar o bem-estar e daqueles que querem uma libertação total. Eu entendo que no legislativo, muitas vezes, vocês vão estar restritos ao bem-estar animal. Né? Por exemplo, a gente fala de campanhas de castração, de centros de controle de zoonoses. Ali você não consegue acabar com o abandono. Né? Vocês vão estar criando leis para, ou
enfim, criando leis ou alocação de verbas, ou o que seja, para diminuir o sofrimento dos animais que aí estão em situação de abandono, por exemplo, né? Mas acho que é importante ter essa distinção, né? Mas, em geral, os movimentos, aquilo que chega na forma de lei, né? Aquilo que é transformado em lei, em geral, é aquilo que a sociedade, na sua maioria, não totalidade, claro, mas na sua maioria, já aceita, né? Afinal, né, foram eleitos para estar ali legislando, entre outras coisas, mas foram eleitos por pessoas que já tinham interesse naquele tema, naquela bandeira, ou nas bandeiras, né, que vocês expuseram. Então, vamos dizer que já tem algo consolidado no interesse do público, né, em relação àquela ideia, no caso, atualmente, do bem-estar animal. Coisa que há 40 anos atrás ainda seria, provavelmente ninguém se elegeria, né, sob essa bandeira. Já o abolicionismo é atualmente, vamos dizer, essa próxima fronteira, né? Mas que ainda, em termos de legislação, é difícil avançar, mas é importante que vocês estejam já olhando para frente, para que possam participar do debate público com isso em mente. Então, sim, enquanto que nos anos 80 a gente teve uma consolidação do conceito de direitos animais, nos anos 90 a gente teve o bem-estarismo se apropriando do conceito de direitos animais. Tudo que era direitos animais se tornou um movimento pelo apenas o bem-estar dos animais. Em 2010, né, 99, com aquele livro do Francione, então, portanto, nos anos 2000, vem uma retomada do conceito de direitos animais, né, separando o que é direitos animais, resgatando, né, separando do bem-estarismo. E, em 2010, os grupos se apropriam do conceito de abolicionismo. Então, tem esse movimento constante, né, de apropriação de algo, uma vez que ele se torna mais aceitável, né, pela sociedade. Então, tem uma confusão entre esses termos também. Podemos passar? Eu acho que essa é a próxima apresentação já. Prontinho, agora a gente vai poder definir melhor os termos e olhar para a legislação. Eu acho que talvez não seja o primeiro slide. Vamos voltar a flechinha, acho que estava aberto já. Pode voltar bastante. Próximo. Obrigado. Muito bem, a gente vai falar sobre legislação, sobre conceitos e sobre abolicionismo versus bem-estarismo. Aqui legislação federal, principalmente, tá? Pode passar. Mais uma. Muito bem. Então, na Constituição de 88, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei, as práticas que colocam em risco sua função ecológica, provoquem extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Ali no artigo 225. Próximo. Aqui só uma evolução, né, entre pensadores, né? Então, Aristóteles colocava ainda dentro dessa visão utilitarista, né? Quem serve a quem, né? Celso já colocou isso em igualdade, né? Descartes depois veio para colocar os animais abaixo, né, do ser humano novamente, né, vendo os animais como máquinas, né, descrevendo-os como máquinas sem sentimentos, sem capacidade de raciocínio. E aí a gente chega, né, até Montaigne, pode passar, por favor, já colocando os animais num patamar mais próximo do ser humano. Na ciência, né, a gente teve aí dois que colocaram o animal novamente como inferior, né, ao homem. A gente não trouxe essa imagem, mas a gente pode pensar nessa relação animal humano e não humano como uma pirâmide, onde o ser humano está no topo dessa pirâmide e todas as outras formas de vida estão abaixo. Ou a gente pode pensar num círculo, né, onde todos interagem e estão em igualdade de direitos, de interesses.
e direito à vida. Novamente aqui Descartes, né, também no discurso sobre o método, coloca os animais como subservientes, né, ao ser humano. Então esse pensamento antropocentrista, né, centrado no ser humano, que seria essa ideia da pirâmide, né, do triângulo. Mas a gente tem, desde a antiga Grécia, já vozes que colocam os animais em igualdade, né, que é uma visão mais ecocêntrica, né, coloca toda a vida, né, em pé de igualdade. Então, Pitágoras, Plutarco, o próprio Da Vinci também, que era vegetariano, foi vegetariano, né? Gandhi, Schopenhauer, diversos pensadores aí históricos, todos nós estudamos na escola, né? Que tanto eram vegetarianos quanto defendiam, né, os direitos animais. Pode passar. Como eu falei para vocês, né, até o século XIX o termo vegetariano não existia ainda, né? Eram chamados de pitagorianos. Porque o Pitágoras exigia, né, que todos que estudassem na sua escola, né, ou todos que fossem da sua escola, né, da escola pitagoriana, deixassem, né, de consumir produtos animais. Mas aí aqui no Brasil, né, a natureza jurídica dos animais começa a ser reconhecida no Código Civil de 1917. Tá? Então já colocando, né, o animal, apesar, né, de ser uma conotação negativa, mas foi a primeira vez que se atreveu-se, né, a definir uma natureza jurídica dos animais, em 1917. Vai aparecer mais adiante o decreto de Getúlio, que também, né, versa sobre isso, mas em 1940 o Código Penal, ele também pela primeira vez, né, coloca o animal como apesar, né, novamente de maneira negativa, né, ele só pode ser um objeto de crime, né, então ele pode ser roubado, né, ou ele pode atacar alguém, então o seu tutor, né, o dono, como era entendido na época, ser punido, mas nunca como vítima, né, então ninguém poderia ser punido, né, então o animal figura ali já em 1940, mas como objeto material de um crime, não como possível vítima. E agora sim, né, na Lei 9.605 de 98, o animal como sujeito, né, de direito. De cada. Maravilha, obrigado. Bom, aquilo era no Brasil, né? Agora, de maneira internacional, a gente vê também aqui alguns paradoxos, né? A Declaração Universal dos Direitos Animais, que foi publicada em 10 de dezembro de 77, 10 de dezembro, que é o mesmo dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 48 das Nações Unidas. Então escolheu-se a mesma data também para fazer uma alusão aí, colocar em paralelo, né, os direitos animais com direitos humanos. Então coloca aqui, né, se a morte de um animal é necessária, então aqui já é uma visão antropocêntrica e utilitarista, né? Se a morte for necessária para servir o ser humano, no caso, que ela seja instantânea, sem dor e sem angústia, o que é bastante difícil, né? Há um paradoxo aqui, né, de você matar sem causar dor ou angústia. E especialmente de maneira instantânea quando você pensa numa matança em massa, né? Numa matança industrializada, né? Você pode até criar regras para isso, mas essas regras raramente vão ser cumpridas, a dessensibilização, os cuidados no transporte e tudo mais. E a mesma declaração no artigo 9º, quando o animal é criado para alimentação humana, deve ser devidamente nutrido, alojado, transportado e morto, sem acarretar ansiedade ou dor, né? Quem já visitou uma fazenda seja de abate, né? Uma estrutura, né? Uma instalação de abate ou uma fazenda, seja uma fazenda de ovos, né? Uma fazenda de frangos, sabe que também não tem como fazer isso, né? Criar para alimentação humana e ao mesmo tempo não acarretar nem ansiedade nem dor. Essa é a regra, tá? A noção idílica, né, da galinha criada ali no sítio solta, ou da vaca que dá o leite e a menininha com sardinhas no rosto e trancinhas vai lá, né, ordenhar aquela vaca para poder servir para a família. Isso não é uma realidade,
né? Pode ser de maneira muito rara, né? Mas não representa o alimento que chega, né, à mesa da população. Eu trouxe essa imagem da menininha ruiva com sardinhas no rosto, né? Aproveitar e citar, porque uma vez eu vi isso numa lata de leite em pó. Né? Então acho que para não incorrer em propaganda enganosa, eles colocaram na lata um jogo dos 7 erros. Era para comparar uma imagem com a outra e ver, né? Faltava o rabo da vaca, faltava o lacinho da trancinha, né? Jogo dos 7 erros. Só que eles escolhem colocar ali uma imagem que não representa a realidade de onde veio aquele leite. Né? Aquele leite veio de vacas que foram extremamente exploradas à exaustão, e não de uma menininha com um balde de madeira, né? Ordenhando aquela vaca. A própria indústria, né? Também tenta manter no público a ilusão de como esses animais são nutridos, alojados, transportados e mortos. Então aqui eu citei essa declaração, que ela é positiva em muitos sentidos, especialmente para a época, mas ainda assim há paradoxos. Bom, aqui vamos então falar da visão ecológica, utilitária e especista, que acho que eu citei os termos, né, de maneira solta antes. Então, na visão ecológica, é isso aqui. A proteção dos animais, né, no direito brasileiro se relaciona com o direito fundamental ao meio ambiente, né, um ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a lei de crimes ambientais, ela fala, por exemplo, da proteção de animais silvestres. Né, e por quê? Né, o legislador estava pensando no equilíbrio daquele ambiente. O animal silvestre tem um papel ecológico no equilíbrio daquele ambiente e não foi pensando no interesse do animal. Então, é uma visão mais ecológica. Já aqui, a visão utilitária vai dizer, né, que a crueldade é a submissão do animal a um mal além do absolutamente necessário. Né? Então, se a gente pode reduzir com leis de abate humanitário, de quantos quilômetros o animal pode ser transportado antes de parar para descansar e beber água, então seria, vamos dizer, o mal necessário apenas. Ele vai precisar ser transportado, ele vai precisar ser morto, mas vamos fazer isso da maneira com o mais bem-estar, né, possível. Essa é a visão utilitarista. E a visão especista, que então, portanto, discrimina entre espécies, é que os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Aqui eu havia pulado isso aqui antes, né, mas só na verdade para dar um destaque. Né? Foi em 1934, né, que os animais passaram a ser tutelados pelo Estado, com o decreto de Getúlio. E nesse mesmo decreto, né, no artigo 2º, os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público, seus substitutos legais e membros das sociedades protetoras de animais. Então, aqui colocando já a sociedade civil também num polo capaz, né, de defender os animais, já há 90 anos atrás, né, 89 anos atrás, nesse decreto. Muito bem. E aí, avançamos no tempo, né, para chegar, agora sim, eu citei algumas vezes, talvez todos aqui já conheçam, mas vamos ver o que diz, né, o artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, né, com pena de 3 meses de detenção e de 3 meses a 1 ano, né, e multa. O que a gente sabe que, se a pessoa for réu primário, né, isso aqui não significa muita coisa. A gente já teve casos de condenação, foi um caso aqui em São Paulo, né, de uma pessoa que era uma matadora em série, né, de animais. Então ela pegava animais da rua, os matava, né, e aí a partir de uma ONG que colocou um investigador particular para revirar o lixo que ela descartava e tudo mais, reuniu os elementos suficientes. A doutora Vânia Túlio, promotora de justiça aqui de São Paulo, na sua ação contra essa pessoa, pediu a condenação dela por cada animal que ela matou, e foram dezenas de animais. E aí sim, né, o juiz deu uma pena de algumas décadas, né, porque considerou esses 3 meses a 1 ano acrescido de 1/3, porque acarretou na morte do animal, para cada animal que ela matou. Então aí foi o primeiro caso de condenação, né,
para além desse prazo que se converte em cesta básica facilmente. Bom, incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, mesmo que seja para fins didático ou científico, quando houver alternativas. Então veja que aqui tem um quando houver alternativas. Então até então a vivissecção, né, não havendo alternativas, é permitida. Né? E para qualquer crime aqui a pena aumenta se o animal for morto. A gente teve avanços na legislação contra a vivissecção, né? No estado de São Paulo, né, uma lei do deputado Feliciano Filho de 2016 ou 17, se não me falha a memória, ela proíbe, né, a vivissecção para fins cosméticos em todo o estado. Tendo alternativa ou não pode, no estado de São Paulo, né, ter vivissecção para desenvolvimento de cosméticos. Bom, Tom Regan é autor daquele segundo livro que eu falei que já traz um conceito mais consolidado de direitos e não bem-estar animal. Ele coloca aqui, então, já uma visão não antropocêntrica, né? Os animais não existem em função do homem, têm existência e valor próprios, né? Uma moral que não incorpora essa verdade é vazia, e um sistema jurídico que a exclua é um sistema cego. Vamos falar de alguns conceitos, então, que eu citei o termo, não defini antes. Especismo, né? O que é especismo? É a discriminação, vamos chamar assim, né, dos animais simplesmente por eles estarem em uma espécie diferente, por eles terem nascido, né, pertencerem a outra espécie. Então a gente pode ter o sexismo, que é a distinção de direitos simplesmente porque a pessoa é de outro gênero. A gente pode ter o racismo, né, que é a atribuição de menos direitos ao indivíduo porque ele nasceu, né, com outra cor de pele ou em outra etnia. Então, dessa mesma forma, foi cunhado o termo especismo, que daí já seria, então, uma discriminação contra um ser vivo por ele ser de outra espécie. Então, mesmo eles sendo de outra espécie, eles são seres sencientes, né, ou seja, são capazes de sentir dor, medo, frio, prezam pela sua liberdade, prezam pela sua vida, né, tal qual os seres humanos. Eles têm interesses básicos que são semelhantes aos nossos, né? Abrigo, alimentação, né, vida social para muitos deles. Então, do ponto de vista moral, né, apesar de não ser do ponto de vista legal, mas do ponto de vista moral, eles teriam os mesmos direitos, né? A vida, a liberdade, a integridade física e integridade psicológica. Né? Violar esses interesses é uma justificativa que não é aceitável do ponto de vista ético. Então, um especista, né, diria isso. Você pode matar ou escravizar porque ele não pertence à minha espécie, ou posso matar ou escravizar, agora fazendo uma alusão, né, dentro da esfera humana, só porque aquela pessoa não é da minha raça, né, entre aspas, do meu grupo étnico, do meu grupo genético. Já outro conceito aqui é a senciência. Né? A senciência, então, o termo vem de sensibilidade e consciência. É quando a gente consegue experimentar sensações, emoções e estarmos conscientes de que a estamos experimentando. Né? As plantas, né, pode-se argumentar que muitas delas tenham sensibilidade, né? Mas não há evidências de que elas estejam conscientes, né, de que estão experimentando aquela sensação. Já para os animais, né, isso aqui a gente confirma facilmente com os pets que a gente tem em casa, com um animal que a gente vê na rua, aqueles que já tiveram possibilidade de interagir com um frango, um porco, uma vaca que não seja morto no seu prato, também sabem que esses animais são perfeitamente capazes, né, de emoções, de expressar e lutar pelas suas necessidades que vão lhe garantir um bem-estar. Né? Eles buscam, né, conscientemente sensações boas e emoções boas, fogem do perigo.
ou até emoções como raiva, né, alegria, medo, amor, vergonha, mágoa, tristeza, timidez, isso tudo a gente vê nos animais, né? Com sinais mais ou menos claros, né, mas a maior parte dos animais expressa isso aqui. Bom, e aí, como eu falei, né, as plantas, elas já são seres vivos, mas não experimentam dor. Não, todo ser que não é semovente, ou seja, que não é capaz de se mover, a dor para ele não tem função, né? Se eu coloco a minha mão numa chapa quente, estou ali conversando, deixei a chapa do forno de fritar ali ligada, eu preciso sentir dor para saber que eu tenho que tirar a mão, porque senão, né, eu vou perder a minha mão. Uma planta, se a floresta está pegando fogo, aquela árvore não tem a capacidade de sair dali. Então a natureza não colocaria ali nela, né, a capacidade de sentir dor. Afinal, seria uma habilidade que só geraria sofrimento e nenhuma vantagem. Né? Já um cachorro, ou um lagarto, ou uma cobra, que seja, né? Se eles forem mordidos, eles precisam perceber que foram mordidos por alguém para poder reagir ou fugir. Então, a dor tem função para os seres que são capazes de atacar ou de fugir, que não é o caso das plantas. Eu vou acelerar, porque temos aí só cerca de 15 minutos. Então, eu fiz a comparação antes aqui do racismo com o sexismo, com o especismo, né? Então, é uma discriminação baseada numa característica física. A gente pode, dentro ainda do especismo, ter o especismo elitista, né? Que é aquele que a pessoa vai ficar, não, eu posso fazer o que eu quiser com os animais, porque afinal eu sou um ser humano e eu tenho esse direito. Ele pode ser um especismo eletivo, então a pessoa que vai lutar com toda a garra por animais que ele considera pets, mas não animais tidos como de consumo, ou as pessoas, né, gosta muito do seu pet, mas caça cervos ou tatus ou qualquer outro animal. Então ele é seletivo, né, ou ele elege, né, qual espécie ele quer proteger e qual espécie não. Então, não se pode dizer, por exemplo, que uma pessoa que protege cães e gatos não seja especista, só porque protege cães e gatos, porque talvez ele seja especista em relação a outras espécies, né? Continua discriminando outras espécies. Esse termo aqui, né, esquizofrenia moral ou dissonância cognitiva, né, também é muito visto, né, na discussão sobre especismo, né, que é isso. Você tem uma dissonância cognitiva no momento que você defende algo com uma medida, mas não defende, né, outro algo se aplicasse a mesma medida. E quando a gente fala de ética, né, e para vocês que trabalham com leis, né, a ética e a moral são sempre, né, precursores, né, ou são um embasamento, né, para criar uma legislação, espera-se, né, que seja. E ela precisa sempre ser imparcial, ser generalista, né, abranger a todos. Então, qualquer argumento, né, de que aquele ser tenha menos inteligência ou tenha uma característica física limitada, e por dizer que, portanto, ele poderia ser explorado, poderia ser usado, né? Então, para extrapolar esse exemplo, né, se a gente fosse aplicar, por exemplo, um argumento de que, mas tal animal não tem consciência, então ele pode ser explorado, ainda que isso seja debatido. Mas se a pessoa quiser usar esse argumento, né, como é que a gente mede se aquele animal tem consciência ou não, né, ou quanto de consciência ele tem? A gente tem muitos seres humanos que, por alguma deficiência, também não têm algumas capacidades, também são desprovidos de inteligência, pessoas nascidas, né, com problemas que a limitam, né, cerebrais, né, por exemplo, né, pessoas que estão numa situação de desabilidade, podem ser pessoas menos inteligentes, podem ser pessoas que sequer estão conscientes do que está acontecendo consigo mesma. Nem por isso a gente lhes dá menos direitos. Ao contrário, né? A tendência é que a legislação proteja pessoas vulneráveis. Que o que importa, né, deveria ser a capacidade de sentir, mas mesmo nas exceções a gente não aplicaria, não diria que os seres humanos teriam menos direito a isso. Que é esse princípio do direito, né, de igual consideração de interesses semelhantes, que é muito aplicado quando se trata de seres humanos. Então, estou dizendo aqui o que muitos filósofos dizem é que a gente tem que abranger
né, esse princípio da igual consideração e semelhança de interesses semelhantes também para os animais. Bom, agora eu vou entrar nessa... Sim. Só para ver onde está vendo aqui. Nessa diferenciação de direitos animais e bem-estarismo, para a gente poder falar sobre aquilo que eu já pontuei antes, né? Fiz aquela ressalva antes, entendo, especialmente quando se trata de legislações municipais, é muito difícil ir além, né, do bem-estarismo. Enquanto ativista, enquanto campanhas, nós temos que ir além, temos que demandar de vocês, inclusive, né, que vocês possam ir além, mas eu faço a ressalva porque se vocês vão estar escutando, por favor, proibir consumo de carne na minha cidade, isso seria impossível, né? Enfim, então entendo que há limitações na possibilidade dos senhoras e dos senhores, mas, como eu falei, é importante entender, né, a diferença dos conceitos. Tá? Então, direitos animais, ou abolicionismo, é o reconhecimento dos direitos morais básicos de todos os animais, né? Então, para ir além da ética contratualista, né, desses deveres indiretos, e das utilitaristas, que é aquele do mal necessário, né? Preciso que esse animal me sirva, então é um mal necessário, deixa eu só minimizar a dor. Os direitos animais do abolicionismo rejeitam isso. Já o bem-estarismo defende o tratamento mais humanitário, né? Essa ideia de que os animais precisam ser, sim, né, explorados, ou algumas vezes não é nem que eles precisam ser, mas eles estão sendo. Você tem animais em condições de rua, né, e é essa a realidade, né, eles estão lá, enquanto não se puder acabar, né, arrumar adotantes para todo, impedir a reprodução de todos, eles estão numa situação de exploração, ainda que não tenham um responsável direto, não uma indústria, não uma pessoa que o está explorando, né, mas o que se pode fazer ali, né, não é abolir os animais de rua, né, mas sim dar um tratamento humanitário para eles. Mas, indo além, né, da questão dos animais de rua, em muitos casos, quando se trata de animais de consumo, de vissecção, aí sim, né, isso aqui se torna mais problemático, né, porque daí você não está falando de um mal necessário, isso é relativo, né? Ninguém precisa consumir carne, ovos, leite para sobreviver, né? Eu sou vegano desde o início, desde 94, né? E cá estou, né? Muitas crianças veganas pelo mundo, então é possível, né? Comer produtos animais é uma opção, né? Já se sabe há algumas décadas que isso é uma opção e não uma necessidade, portanto não é um mal necessário. Então qualquer melhora no tratamento dos animais, ela é vista dentro da visão abolicionista como uma forma de perpetuar essa exploração, né? Por exemplo, acontece muito, né, da pessoa começar a pensar em se tornar vegetariana porque está incomodada com um vídeo que viu, visitou uma fazenda, viu como que aquele animal, a condição que aquele animal estava, e ela fica incomodada com aquilo e começa a pensar, bom, eu não quero mais fazer parte disso, né? Vou me instruir sobre como eu posso deixar de comer esse produto. E quando você vem com selos, né, nas embalagens de bem-estar animal, ou aquela fazenda, né, declara que ela respeita o bem-estar dos animais, o que essa pessoa pensa é, bom, tudo bem, eu posso então consumir os ovos dessa fazenda, porque eles estão dizendo que os animais ali são tratados com bem-estar. Mas, assim, via de regra, quando você vai olhar as condições desses animais, algumas vezes, pasme, ela é pior, né, do que numa criação intensiva. Você consegue cumprir critérios numa lista do tipo, elas não estão em gaiolas, elas estão soltas. Então isso configuraria um bem-estar melhor, porque ela não está presa ali em 1 metro quadrado, ela está livre no galpão. E quando a gente vai olhar a situação desse galpão, né, na verdade você tem mais galinhas por metro quadrado, ou mais frangos por metro quadrado, do que, no caso de galinhas poedeiras, né, que são as que ficam em jaulas geralmente, né, se essa galinha estiver solta, você vai ter uma densidade populacional ainda maior do que se elas estivessem presas. Então, apesar da empresa poder falar, nossas galinhas são criadas soltas, ponto. Não vou colocar fotos nem vídeos ali daquilo. Né? A pessoa fala, bom, então essas devem ser galinhas mais felizes. Mas, na verdade, elas estão até sofrendo mais. E mesmo que estivessem em melhor condição, né, elas não estão ali para servir o ser humano. Elas estão ali pela sua própria existência. Então, o bem-estarismo, né, passa a ser, dentro da visão abolicionista,
ele é visto como uma ideia que cria retrocessos, né, na causa animal, porque deixa as pessoas mais confortáveis com a exploração que ainda existe. Já na ideia do abolicionismo, é essa ideia aqui, né? A gente tem que abolir, não só regulamentar o nosso uso e exploração institucionalizada dos animais, e não mais utilizá-los ou criá-los para alimentação, entretenimento, esporte, vestuário, experimentos ou testes para produtos, né? É isso que eu chamo de, talvez, a próxima fronteira, que talvez daqui a 20, 30 anos, no legislativo, né, já se possa estar lidando com essa ideia, né, da abolição, da maior parte da população já ter isso, né, como o status quo, como aquilo que é almejável e atingível. Existem muitos que hoje, né, veem isso como algo atingível e almejável, desejável, mas somos poucos, né, a ponto de estar levando isso para o legislativo. Levamos na forma de campanhas, mas, né, sabendo da possível frustração. Eu tenho, acho que mais 10 minutos, eu vou deixar para perguntas. Então, talvez, se houver... Ele, de fato, vai até às 11h30, vereador, é isso? Tá. Só deixar essa última reflexão aqui. Então, que vem a pergunta, né, ou o comentário, né, que muitas vezes que os veganos, que é de onde vem, né, essa minha fala, de um vegano abolicionista, nós somos muito radicais, né? A palavra radical vem de raiz, né, de ir na raiz, né, daquilo que você acredita. E se a gente perguntar, se eu perguntar para vocês, né, quero crer que a resposta, quero crer que eu vou poder adivinhar a resposta, né, se vocês são radicalmente contra a pedofilia, ou é mais ou menos, tem condições de que a pedofilia seja aceitável? Acho que não, né? Ah, mas se os pais sabiam, mas se a criança foi bem tratada durante o abuso, não tem, né? Vocês provavelmente, quero crer que são radicalmente contra a pedofilia. Vocês são radicalmente contra o racismo, a homofobia, né? Sem exceções, né? Não tem exceção para o racismo. Racismo é racismo. E por aí vai, né? Com tantas coisas que a gente é radicalmente contra, né? Já, felizmente, né, consolidadas na nossa sociedade. Então, no veganismo é isso também, né? Somos radicais no sentido de acreditar naquilo sem exceções. Algumas das visões que eu trouxe aqui, né, são essa visão da não exceção, da abolição total da exploração, né, de ter, enquanto indivíduos, isso é possível, totalmente possível na nossa realidade. Não seria possível para o esquimó, que não tem acesso a vegetais, apenas focas e peixes ali no seu ambiente, mas é possível para qualquer um que viva na cidade, que viva no ambiente tropical ou mesmo no ambiente temperado, né? E claro, tenha educação, acesso, liberdade para essas escolhas. Não quero, né, criar uma regra, né, que seja impossível, ou citar uma regra, né, que seja impossível para alguns, mas para 99% da população é possível sim, né? Então, aí, a partir daí, poder ser uma ideia radical, mas entendendo que cada um está no seu passo e no trabalho de vocês poder ter limitações, mas importante é ter em mente, não ter em vista metas, né, que sejam coerentes do ponto de vista ético, moral. Quem está aí pensando em ser vegetariano, está com dificuldades em ser, pode contar comigo também, fico à disposição. Eu vou passar para o último slide só para vocês poderem anotar o contato do Instagram. E se tivermos um tempinho, podemos conversar. Temos, na verdade, só 5 minutos. Obrigado, gente. Fico à disposição para perguntas, se houver.